Essa é a Volcano City. Eu ainda não pensei num nome melhor, então por enquanto é esse mesmo. E essa cidade fica numa ilha que obviamente tem um vulcão, e ela é dividida em 4 distritos ou bairros. O lado norte, que é o lado rural, onde vão ficar as fazendas e os campos. O lado sul, que é a área residencial. O lado leste, que é o lado mais isolado da ilha. E o lado oeste, que é o centro comercial. E o que conecta esses distritos é um trem que dá a volta na ilha. Ele vai de norte a sul, de leste a oeste. E o vulcão dessa ilha é ativo, mas ao invés dele soltar lava, ele eventualmente expele gases tóxicos. Mas apesar disso, a população dessa ilha vive normalmente, com a única exceção de que elas precisam carregar máscara de gás o tempo todo para caso o vulcão entre em atividade. E apesar de parecer meio irreal e fantasioso, é baseado em fatos reais. Realmente existiu um lugar assim, que é a ilha Miyakijima, que fica no Japão. E lá as pessoas andavam de máscara na rua normalmente no dia a dia, até em casamento elas usavam máscara. E as pessoas dessa cidade estudam na EBAC. Essa foi boa, você tem que admitir. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que tem mais de 60 mil alunos e mais de 150 cursos. Praticamente todas as principais áreas você vai encontrar lá, tipo programação de jogos, marketing, design de interiores, ilustração, fotografia, Photoshop. Tem até de digital influencer, tem muita coisa. E você ainda vai ter suporte de profissionais extremamente qualificados para te ajudar a transformar seu hobby na sua profissão. Porque eles batem forte na tecla de preparar profissionais para o mercado. Tem até alguns cursos profissionalizantes com garantia de emprego. Olha só, eu vou pegar esse aqui de Game Designer e desenvolvedor Unreal, e nesse curso você vai fazer 2 projetos e 3 jogos, vai ter mentoria individualizada com profissionais altamente qualificados e vai sair com um plano de carreira. E eu já falei várias vezes como isso é importante, porque a maior dificuldade de quem aprende sozinho é o networking. É saber com quem falar e pra onde ir pra conseguir emprego, porque como você não tem um professor, não tem alguém pra te guiar e alguém que tenha contatos pra conseguir te colocar lá. E a EBAC garante que vai te guiar com isso, com a política de emprego garantido que eles têm. E isso é muito bom. O Brasil tá no 10º lugar no ranking do mercado de games. E só o Brasil movimenta mais de 12 bilhões de reais anualmente com os mais de 1.000 estúdios que tem. E o salário médio gira em torno de 6 mil por mês, podendo chegar até 13 mil, dependendo do seu nível e da sua região. E isso é só um curso dos mais de 150 disponíveis. Eu recomendo você dar uma passada lá e transformar seu hobby no seu trabalho, ou até descobrir um hobby novo. E aproveita que eu tenho um cupom para você de R$ 200, válido em qualquer curso do site. Então, passa lá na EBAC e vai correr atrás de seus objetivos. O link tá aí na descrição. Agora, voltando pro meu jogo, e como eu ia dizendo, o vulcão eventualmente expele gases tóxicos e a população precisa usar máscaras de gás para se proteger. E para ninguém ser pego desprevenido, o governo fica monitorando o status do vulcão, e quando ele entra em atividade, eles são sirenes que estão espalhadas pela ilha toda para alertar a população a colocar as máscaras ou correr para algum abrigo. E por conta do vulcão, a ilha tem um sistema de caverna subterrâneo que era usado para mineração de enxofre. Só que começou a ficar muito perigoso por causa de umas explosões misteriosas que estavam acontecendo lá dentro. E o governo proibiu a exploração dessas minas. E por causa dessa decisão, centenas de trabalhadores perderam os empregos nas minas e eles protestam até hoje pelo direito de explorar elas. E eles usam camisas com o símbolo do dióxido de enxofre como forma de protesto. E mais tarde foi descoberto que o causador das explosões era por causa de uma grande concentração de fósforo branco nas minas, e o fósforo branco é muito inflamável. Só de ter contato com o ar ele já pega fogo. E depois dessa descoberta os protestos aumentaram mais ainda, porque o fósforo branco é 1000 vezes mais valioso que o enxofre. Isso é só um pouco da lore do jogo, não é muito relevante pra se mostrar aqui, mas eu achei que seria interessante. São alguns detalhezinhos do universo do jogo pra dar um gostinho de como vai ser. Também tem algumas coisinhas como o anel de neblina que tem em volta do vulcão, e por conta da fumaça a cidade é atingida por uma névoa densa. Eu também já fiz anotações de como vão ser os lados da ilha. No leste vai ter um parque de diversão, que vai ser um grande evento no jogo, eu já tô anotando algumas ideias aqui. Ainda no leste tem o farol desativado, que fica na praia. E eu quero fazer uma festa lá, porque sim, festa é legal. Também tem a minha sonhada usina de energia, só que ela foi abandonada há um tempo e agora o que substitui ela é uma usina hidroelétrica que foi construída no norte por causa de decisões políticas e ambientalismo e poluição e desde que isso aconteceu, algumas partes da ilha sofrem com apagões e instabilidades na rede. A economia da ilha é basicamente movimentada pela agricultura. Apesar dos gases tóxicos atrapalharem no crescimento da flora, áreas vulcânicas são excelentes para o crescimento de vegetação por conta de como o vulcão modifica o solo e aumenta o nível de cálcio. E por causa disso é bem comum ver casas normais com algum tipo de cultivo para consumo próprio. Também casas de campo que produzem alimento para consumo e comércio, e fazendas que produzem em larga escala.
E por conta da economia ser basicamente voltada para a agricultura, o destino dos jovens que não conseguem ir embora da cidade é geralmente trabalhar no campo. Agora no sul. O sul é basicamente uma área residencial, não tem muito o que falar. Aqui tem um exemplo do estilo das casas, vai ser meio de madeirinha, estilo vilazinha assim. E tem alguns comércios locais, o campinho de futebol, uma escolinha, o ônibus que passa para levar as crianças. E é isso. E por fim, o lado oeste, que é o centro comercial, onde tem a padaria, o bar, o fliperama, a oficina, a prefeitura e só. Por enquanto eu não fiz muita coisa, porque isso vai surgindo conforme a demanda do jogo, não é necessário ficar fazendo tudo agora. Eu coloquei aqui só de exemplo mesmo, pra ilustrar como vai ser e que cada comércio vai ter um horário pra abrir e fechar. Agora vamos ao que interessa, que são os sistemas do jogo. O sistema principal é o tempo. Muita gente ficou com dúvida de como funcionaria e estavam achando que seria tipo um Stardew Valley com várias estações e o jogo se passa no ano inteiro, mas não. Na verdade é assim, o tempo no jogo passa em tempo real. E o jogo vai se passar em aproximadamente 4 ou 5 dias, depende da demanda. E um dia no jogo vai ser igual a aproximadamente 1 hora na vida real. Isso significa que os eventos do jogo vão acontecer independentemente do jogador estar ou não fazendo algo. Se ele ficar parado durante o jogo inteiro, no final do último dia o jogo vai simplesmente acabar. E o jogo vai funcionar com loops temporais. O personagem vai voltar no primeiro dia para tentar mudar os acontecimentos. Eu ainda não faço ideia de como ele vai voltar no tempo e isso nem é relevante por agora, só o que importa é que ele vai voltar no tempo de alguma forma. E como você já sabe, tem um Stalker, assassino em série, solto nessa cidade. Então, se o protagonista não conseguir impedir ele, alguns personagens vão morrer. E no dia seguinte vai acontecer o velório dele. E todo mundo da cidade vai ficar sabendo, porque é uma cidade pequena. E é aí que entra os loops temporais. O protagonista, que no caso é o Naruto Chavoso... Eu coloquei ele aqui provisoriamente porque eu ainda não tenho um protagonista, e o Naruto é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando se fala em protagonista. Mas enfim, suponhamos que o assassino sabotou a escada para matar a vovó Gertrudes. Então o Naruto Chave vai investigar a morte dela para entender como e quando ela morreu. E sabendo dessas informações, ele vai voltar no tempo para impedir a morte da vovó. Ele vai consertar a escada, ou vai chamar ela para sair, ou sei lá. Ele vai dar um jeito de salvar a vovó. E o jogo funciona majoritariamente dessa forma. Você tem que descobrir quem é o assassino e impedir ele. E o sistema que conversa com esses são as rotinas dos personagens. Cada personagem vai ter uma rotina única durante os dias do jogo. Alguns vão sair para correr de manhã, outros vão ir trabalhar, as crianças vão ir para a escola, os comércios vão abrir, alguns comércios vão ter troca de turno de funcionário e horário de fechamento para o almoço. E se algum personagem morrer, o serviço que ele prestava vai ficar indisponível. Agora, o último sistema que eu já coloquei no papel é o sistema de transmissão de TV. Vai passar alguns programas em determinados horários do dia. E o ponto de ter esse sistema é o canal de notícias que vai servir para informar o jogador, meio que como se fosse um guia. Porque imagina que morre, sei lá, um cara no norte da ilha, numa fazenda na puta que pariu, e o jogador vai estar fazendo sei lá o que. Como ele vai ficar sabendo desse assassinato? Claro, se ele estiver imerso no jogo, ele vai chegar até esse assassinato naturalmente. Mas para ele não ficar perdido, o canal de notícias vai informar para onde ele tem que ir. Eu quero que televisões sejam bem comuns no jogo. Vai ter nos barzinhos, nos comércios. E onde não tem TV, vai ter o sinal de rádio, que vai passar as mesmas notícias também. Mas é claro que para fazer uma televisão com 5 dias de conteúdo seria bem complicado. No caso, seriam 5 horas diretas de conteúdo, porque um dia no jogo é igual 1 hora na vida real. Então, para resolver esse problema, quando não estiver passando nenhum programa, vai rolar propagandas em loop sobre coisas do universo, como o evento no parque de diversões, os trabalhadores reclamando, apagões, as mães dando entrevista, protesto, propaganda do governo, etc. Agora, sobre os personagens, eu só vou mostrar os que eu já tenho as concept arts, porque não faz sentido ficar mostrando texto e anotação escrita de qualquer jeito, que só faz sentido pra mim. Essas duas aqui são a Lisa e a Lauren, e como você pode ver, elas são irmãs inseparáveis. Eu não coloquei nada aqui sobre a personalidade delas, porque eu acho meio fora de questão e o vídeo ficaria desnecessariamente longo. Eu acho melhor falar no vídeo que eu estiver modelando elas e tal. E pra falar a verdade, eu não escrevi praticamente nada sobre nenhum desses personagens aqui pelo mesmo motivo. Eu só deixei umas concepts tudo bagunçado aqui pra te dar uma ideia de como vai ser os personagens. E lembrando que isso são só concepts, a arte final do jogo vai ser no estilo dos jogos de Nintendo 64, mais especificamente o Zelda Majora's Mask. Os únicos que eu escrevi um pouquinho foi o Clubinho das Crianças. Eu ainda não tenho um nome pra eles, mas eles são basicamente um grupinho de crianças traquinas e criaram uma religião / máfia e eles seguem isso religiosamente. É como se fosse um roleplay que eles levam muito a sério. E eles inventaram uma fonte dos desejos, onde as pessoas jogam moedas e elas vão lá e trocam por moedas falsas. E eles estão sempre aprontando e fazendo traquinagem a mando do líder deles. E por eles serem crianças, tudo que eles fazem passa despercebido por todo mundo. É isso sobre os personagens.
E aqui eu tenho um pouco da linha do tempo. Ela tá fora de ordem porque ainda não importa quando as coisas vão acontecer, o jogo não tem um roteiro que eu vou seguir fielmente. Tudo aqui pode se encaixar em qualquer momento da história. Enfim, esse é o meu jogo. E o nome dele é... Eu ainda não sei pra falar a verdade, mas eu tô pensando em Anomia. Assiste esse vídeo aqui. Tchau.